Bom, pessoal, mais uma vez boa noite para todo mundo. É, Hoje eu vou fazer uma revisão rápida do que a gente viu na aula passada, dar uma pincelada, dar continuidade onde paramos, e eu tenho um vídeo interessante falando sobre essa nossa questão que nós estamos falando de radiologia industrial, que eu gostaria de passar para que vocês pudessem assistir. Fiquem tranquilos, se não der o tempo total, né? Eu vou dar continuidade na outra parte do tempo, ok? A gente volta como sempre, eu jogo o nick novamente, tá bom? Mas então, eu vou continuar aqui na apostila, depois a gente vai ver o vídeo que fala a respeito de tudo que a gente está fazendo, está falando, vai estar falando sobre a industrial hoje, tá? Todo mundo está vendo aí a apostila? Alguém não está conseguindo ver? Está dando algum lag? Está atrapalhando? Está ruim? Tá dando para ver. Beleza. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente parou aqui nessa página, não foi isso? Na página 16, e fomos falando. Eu vou dar uma pincelada rápida para quem não estava no que nós falamos, e a gente vai continuar. Gente, na introdução da aula passada, nós falamos um pouco sobre a radiologia industrial, né? Aí está falando basicamente como funciona uma radiologia na área indústria e industrial, a diferença entre as duas, né? Que a indústria, ela utiliza os artifícios da radiologia, e industrial em meio em tudo, né? Tudo que relaciona a radiologia que está sendo radiação no meio da indústria, em todas as outras áreas, como alimento, na parte naval, na parte de aviação, onde está sendo utilizado também a nossa radiologia, nossas radiações. Falamos sobre isso, falamos sobre os tipos, né, de visualização de descontinuidade da peça, né, na indústria, os modelos, né, de moldagem que está aí, conformação, de corte, de junção, né, vimos os modelos de tipo de descontinuidade em soldas, né, que é a porosidade, né, essas que estão aí, inclusões de escória, falta de fusão, a gente conversou sobre falta de fusão principalmente, falta de penetração também e de trinca. Aí falamos sobre cada uma delas, né? Porosidade, escória. Aí tem os exemplos na foto. Falta de fusão. A falta de fusão, que nós vimos aqui também, né? Na hora da peça, mostrando aqui até com algo, com uma solda, né? Tendo uma fusão diferenciada na peça. Um vazamento, né? Uma bolha de vazamento na peça, da qual também é possível enxergar antes que dê essa diferença de abertura na peça, nessa fase ainda de bolha, fazendo um raio-x, né, vamos colocar, da peça, você vai enxergar um possível acidente, né, e evitar, né, esse acidente. A trinca, nós vimos, mostrei para vocês a solda, né, a diferença, né, de uma trinca na solda, que uma radiografia de uma peça, uma descontinuidade, né, da solda também, da qual a gente também comentou e falou na aula passada, os tipos de equipamentos, né, utilizado, que também ajuda no diagnóstico de uma peça, na parte de descontinuidade, de rachadura e outras, enfim, mencionadas, né? Falamos também que utiliza o líquido penetrante em uma peça também para poder enxergar uma descontinuidade da peça, uma rachadura, uma fissura. Tem até a foto de também um colaborador da empresa fazendo isso em uma linha férrea, né? Mostrei aqui as lupas, também são tudo equipamentos que ajudam e auxilia, né, no estudo da peça ou em questão que esteja com defeito. Aqui passo a passo, mostrando o uso do líquido, né, revelador para enxergar a descontinuidade da peça.
E aqui falando sobre a película magnética, né? Aqui está falando sobre o seguinte, dando continuidade hoje na nossa conversa, temos aí a partícula, né? Tá, assim, a partícula magnética. Eu vou ler e, como sempre, eu vou explicar um jeito melhor de entender. O processo consiste em submeter a peça, né? A peça ou a parte desta em um campo magnético, na região magnetizada da peça, as descontinuidades existentes, ou seja, a falta de descontinuidade das propriedades magnéticas do material, irão causar um campo de fuga do fluxo magnético. Com a aplicação das partículas ferromagnéticas, ocorrerá a aglomeração destas no campos de fuga, uma vez que serão por eles extraídas devido ao surgimento de polos magnéticos. A aglomeração indicará o contorno do campo de fuga, fornecendo a visualização do formato e da extensão da descontinuidade. É utilizado na localização de descontinuidades superficiais e subperficiais em materiais ferromagnéticos, né? Pode ser aplicado tanto em peças acabadas quanto semi-acabadas e durante as etapas de fabricação. O que eles fazem? Semelhante ao que a gente viu aqui em cima, esse colaborador jogando esse líquido, né, revelador, na parte da partícula magnética, ela é como se fosse aquele aglomerado de pó magnetizado, como se fosse um ímã, né? Então, eles jogam aquela quantidade na peça e, por causa desse magnetismo, onde tem o ponto de fuga, né? Quer dizer, onde tem aquele buraco na peça, ele vai vazar, ele não vai ter aderência. Então, você vai enxergar melhor aquela descontinuidade da peça, né? Entenderam? Ou eu posso me explicar de outro jeito, para vocês entenderem? Bem? Todo mundo entendeu? Sem ter que desenhar, só falando, explicando. Conseguiu entender? Sim, deu para entender, professor. Beleza. Se alguém não entendeu, eu posso explicar novamente de um outro modo, de um outro jeito que possa entender como que é utilizado essas partículas magnetizadas. Inclusive, ela só aplica o material ferromagnético, né? Outros materiais, alumínio, não faz muito sentido, né? Não. Aí se utiliza pode ser ou o raio-x, né? Ou até mesmo aquele artifício ali de líquido revelador, né? Eu já vi até uma pessoa utilizar, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de quando você vai pintar uma porta ou alguma coisa de madeira, por exemplo. Você foi lá, lixou ela todinha. Você lixa, você passa a sua mão nela, ao nosso tato, você não sente, às vezes, algumas descontinuidades na peça. Mas quando você pinta e espera secar aquela tinta, que você vai e olha bem, você começa a ver aquelas fissuras onde a tinta entrou, e você vê algumas mais evidentes, aquelas descontinuidades na peça, para você poder lixar novamente, para ficar certinho, a superfície bem lisa, para você pintar novamente. É mais ou menos por essa área aí. Então, vamos lá. Vamos continuar. Beleza? Falou sobre isso. E aí está mostrando um material, né, na foto, na aula passada eu até mostrei para vocês, é semelhante ao raio-x, né, na radiografia, na parte industrial. Nós temos aqui o material que vai ser estudado, uma barra de ferro, né, com uma solda. Aqui está a fonte, né, onde vai sair a radiação. Vamos colocar aí um colimador na área médica, vamos supor, o nosso aparelho de raio-x. E aqui atrás o filme, que seria, no caso da gente, um cassete, né, ou um chassi, no caso ali, se for um DR, né, aquela placa digital que fica atrás. E quando é irradiado, aí mostra aqui na imagem
uma descontinuidade, que são esses buracos que estão, né, que estão aí representando, né, uma descontinuidade nessa solda que está toda aí de uma cor, não sei para vocês se está na mesma cor aparecendo aí. É um cinza clarinho, né? Ou gelo. Beleza? Parando um pouco aí nessa parte, gente, eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se as outras partes que nós utilizamos, né? O raio-x. Usa-se também o aparelho de raio-x, aí tem um modelo que eles utilizam fazendo na turbina de avião. Né? Eles vendo procurando achar essas descontinuidades, essas fissuras ou rachaduras, ou algo que possa comprometer a estrutura da turbina de avião. Tá vendo? Ó? Eles colocam um aparelho por dentro da turbina. Aqui eles passam, tem tipo uma linha de também, como se fosse um fio de aço, onde a placa vai passando e o aparelho vai, às vezes, acompanhando e fazendo a imagem para você enxergar no monitor. Deixa eu ver se tem acho que tem mais uma imagem bem mais clara para vocês entenderem. Aqui, ó, essa é mais clara, ó. Tá vendo? Eles estão usando desse artifício, né, da radiografia digital, tá vendo? Na tubulação. É a mesma coisa que está realizando lá em cima. Ele coloca o aparelho dentro da tubulação ali, passa esse anel, né, de segmento em cima, onde passa a placa, tá vendo? Ela corre por cima desse trilho, né, como se fosse um trilho. E a placa vai indo em volta daquela parte do tubo e vai mostrando a imagem, tá até mostrando a imagem aqui, ó, da solda. Nota que nessa solda, você vê onde está claro, né, vamos colocar aí, onde tem solda certinho. E onde está preto, ó, aqui nessa parte, é onde tem uma descontinuidade da solda. É onde não foi soldado igual aqui em cima, tá vendo? Então, aqui em cima, o ponto da solda está mais resistente, tá bem perfeito, né? E mais seguro do que aqui embaixo, ó. Aqui está bem mais fino nessa região, ó. Então, quer dizer, se aqui vai aguentar aí, vamos colocar aí 500 quilos aí, ó, de peso ou de pressão, seja lá, aqui não vai ser a mesma coisa, né? Aqui vai ser algo que possa comprometer ou diminuir a vida útil dessa peça. Tá? E tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí tem outros modelos mostrando, tá? De aparelho que se utiliza na nossa área industrial para fazer imagem, né, radiográfica das peças, tá? E eu gostaria de colocar para vocês, senão a gente não vai ter muito tempo, tá? É a nossa próxima, falando também aí na parte industrial, sobre as partes de alimento, tá? Aqui fala mais na indústria, então eu queria colocar para vocês verem também um pouco da onde nós também utilizamos na industrial esses métodos, né, de radiologia, da qual nós também podemos trabalhar. Eu peço, por gentileza, se vocês não estiverem ouvindo muito bem, ou não tiver conseguindo entender, ou não estiver sendo transmitido para vocês direitinho a imagem, vocês me derem um feedback, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou tentar colocar aqui, vou abrir na página. Deixa eu abrir aqui a página primeiro. Só um momentinho, gente. Eu vou falar com você, tá no chat, hein?
precisar. Aproximadamente 1/3 da produção mundial de alimentos se perde antes de chegar à mesa do consumidor. Além disso, o mercado globalizado agilizou o vai e vem de produtos entre os países, favorecendo também, a reboque, a propagação de micro-organismos, pragas e doenças transmitidas por alimentos. Nesse cenário, tratamentos capazes de estender a vida útil e garantir a segurança de produtos alimentícios têm avançado. Um deles é a irradiação de alimentos. O nosso tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o engenheiro nuclear Josilto de Aquino, ele que atua na CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica e também perito da Agência Internacional de Energia Atômica. O programa de hoje faz parte da série Você Tem Fome de Quê? Tema da 22ª Semana Científica da FMP Fase. Neste episódio, a gente fala de segurança alimentar e da relação entre a produção de alimentos e a tecnologia. Muito bem-vindo mais uma vez, Josilto. Muito obrigado. Em que países a irradiação de alimentos já é usada em larga escala? Bom, em vários países do mundo. O principal país que utiliza essa tecnologia é a China, seguido pela Ucrânia e o Japão. E os Estados Unidos também usa bastante essa tecnologia. Quais são os usos da irradiação de alimentos? São basicamente três usos. O primeiro é a inibição do brotamento, ou seja, você vê quando uma cebola, o alho, com o tempo eles começam a brotar. Não é? Então, a irradiação inibe esse brotamento, ou seja, prolonga a vida útil daquele alimento. A segunda é evitar a maturação dele, ou seja, você vai trabalhar no DNA dos micro-organismos que causa a putrefação, ou seja, o apodrecimento daquele alimento. Então, você ataca aqueles micro-organismos, eliminando eles. Com isso, o alimento demora mais para amadurecer, né? Você prolonga a vida útil daquele alimento. E uma terceira aplicação é a esterilização daquele alimento, por exemplo, uma carne, algum alimento assim mais, uma proteína, né? E que você também vai prolongar bastante a vida útil daquele alimento usando essa tecnologia. Que micro-organismos ou parasitas são eliminados nesse processo de radiação? Os alimentos têm seus próprios tipos de micro-organismos, né, que são nocivos a esses alimentos. Mas, assim, um dos mais conhecidos é, por exemplo, a salmonela, a Escherichia coli e muitos outros que estão presentes aí em nossos alimentos, principalmente quando são mal cozidos ou mal preparados, né? Uhum. Apesar de tudo isso, se você perguntar para as pessoas, a maior parte das pessoas vai dizer que não quer consumir um alimento irradiado, né? Por quê? Ainda há muito preconceito em relação à irradiação, ainda há uma visão negativa da energia nuclear? Exatamente. E, infelizmente, a energia nuclear, ela nasceu com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, ou seja, ela nasceu justamente para a guerra e não para as outras aplicações que a gente conhece hoje, como, por exemplo, a radioterapia no tratamento de câncer, a medicina nuclear no radiodiagnóstico ou dentro das indústrias que tem uma série de benefícios, como, por exemplo, medição de níveis dentro de siderúrgicas, de indústria de papel e celulose. Ou seja, ao invés dela ter nascido por esse lado, ela nasceu de um lado bastante crítico, né? A energia elétrica, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, você consome energia gerada pela usina nuclear de Angra. Ou seja, temos benefícios, mas as pessoas têm um preconceito muito grande. Quando se fala de alimentação, né, você falar que aquele alimento foi tratado por radiação ionizante, ou seja, por irradiação, existe também aquela preocupação, ou seja, existe, na verdade, uma desinformação, né, quando se fala de radiação ionizante aqui no país. Como é que é feita essa irradiação dos alimentos? Bom, a irradiação de alimentos é feita dentro de empresas criadas especificamente para isso, com toda uma área, com toda uma segurança industrial presente ali, onde os alimentos eles são expostos à radiação sob todo um controle, certo? Com um tempo determinado, ou seja, para cada tipo de alimento, ela vai estar exposta a uma radiação ionizante, ou seja, exposta, não é em contato, ela não fica em contato, não existe o risco de contaminação do alimento. Então ela fica exposta durante um determinado período para que tenha o efeito desejado. Que tipo de raio é utilizado normalmente? Quando é fonte radioativa, se usa o raio gama. E quando é um gerador de radiação, é o raio-x. Uhum. Como é que é definida a dose? O tempo de exposição e a dose? Por exemplo, quando você vai na indústria farmacêutica, né? Quando o médico te recomenda um remédio, te indica um remédio,
ele fala lá qual é a dose que ele vai te recomendar para que cause um determinado efeito, correto? Na irradiação de alimentos é a mesma coisa. O efeito que você quer causar é em função da dose que você vai dar nele. Ou seja, o que que eu quero? Eu quero matar determinados tipos de bactérias, certo? Ou inibir um brotamento, ou estender a vida útil dele através de uma esterilização ou não, né? Então, isso vai ser em função da dose que eu vou aplicar naquele alimento. Como é que a gente consegue ter a segurança de que a indústria está utilizando adequadamente a dose e não extrapolando um pouco nessa dose para conseguir fazer com que o alimento dure mais? Ok. Bom, essas empresas, elas têm que garantir que a dose aplicada foi aquela determinada, certo? Mas o que se faz antes de irradiar em grande escala aquele produto? O comerciante entrega o seu produto a essas empresas e elas vão fazer toda uma análise naquele produto. Por exemplo, você chega lá com uma planta como essa sua de vocês aqui, que vamos supor, tem fungos nela, né? Então, vocês querem eliminar aqueles fungos. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão levar uma amostra dessa planta para lá, o laboratório dessa empresa vai fazer uma análise para identificar que tipo de fungos são aqueles e qual seria a dose necessária para eliminar aqueles fungos. Uma vez aprovado aquele processo, você vai poder encaminhar todas as suas plantas para lá e aí vão dar aquela dose durante aquele determinado tempo e aí sim você vai conseguir eliminar os fungos daquela sua planta. E como é que eu posso garantir, na verdade, que aquela dose foi a correta, né? Essa é uma pergunta interessante. Existem dosímetros que são colocados a cada 9 lotes. Tá? Tem uma esteira onde são colocados os produtos, então a cada 9 caixas é colocado um dosímetro, testemunha, para que ele possa identificar que ele é lido depois no laboratório e verificado se a dose foi aquela correspondente ao seu produto. E se essa dose for um pouco maior do que o indicado? Quais são as consequências para esse alimento? Se a dose for acima do indicado, ela pode alterar as propriedades organolépticas do produto, ou seja, o sabor e até a coloração. Agora, se a dose for realmente bem mais alta do que o recomendado para aquele produto, ele pode vir até a estragar o produto, né? Você quer prolongar a vida daquele produto, mas vai acontecer o contrário, ele vai estragar mais rápido. E nesse caso, há algum risco para a saúde do consumidor? Para a saúde do consumidor, não, mas ele não vai ficar satisfeito em comer um alimento com outro sabor diferente. Uhum. Você falou um pouquinho no início da duração, né? Que um dos principais usos é para aumentar a duração. Tem alguns exemplos sobre isso? Temos sim. Com respeito ao brotamento, uma cebola que você trata com radiação, ela vai ficar pelo menos 5 meses na sua prateleira sem brotar. Cebola, batata, isso com respeito ao brotamento. Com respeito à prolongação da vida útil, você tem mamão, você tem diversas frutas, né? Ou até carne mesmo. Por exemplo, você pegar um frango assado, você leva para uma empresa de irradiação e aquele frango, dependendo da dose que você vai aplicar, ele vai durar no mínimo 5 meses fora da geladeira. Então, quando você for abrir aquele produto para consumir, ele vai estar igualzinho, perfeito, com o mesmo sabor que você fez há 7 anos atrás. Uhum. Você estava me falando que você tem um feijão na tua casa. De quanto tempo? Eu tenho um feijão, um saquinho de feijão irradiado, que foi irradiado em janeiro do ano 2000. E ele está em perfeitas condições, está lá, bonitinho, sem um fungo, sem nada. Há 16 anos já. Qual é a diferença, porque ainda há muita confusão, da irradiação para a radioatividade? Quer dizer, o que é radioativo? Então, material radioativo é um elemento químico que emite radiação. Ele é um elemento instável que emite radiação para alcançar o seu equilíbrio, certo? E como é que ele alcança esse equilíbrio? Emitindo a radiação. E essa radiação ela pode ser emitida não só por elementos radioativos, como também geradores de radiação ionizante, como o raio-x. Agora, não é só elemento radioativo, não é só raio-x que emite radiação. O Sol emite radiação em forma de calor. O micro-ondas emite radiação em forma de calor. Só que essa radiação do Sol, em forma de calor, e do micro-ondas, ele não tem uma energia suficiente para arrancar elétrons do átomo dos alimentos ou dos seres humanos. Aí que está a diferença. Eles não causam o mesmo dano que um elemento radioativo causa.
Mas no caso dos alimentos, não há contato entre o elemento radioativo e o alimento, né? Nenhum, não existe nenhum contato. Primeiro que eles são fisicamente separados. E além do mais, o elemento radioativo ele é feito com duplo encapsulamento, ainda tem mais 2 varetas para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de vazamento daquele material radioativo. E mesmo que venha a ocorrer isso, o que é muito difícil, Seria considerado um acidente, né? um acidente, existem procedimentos de proteção radiológica para você controlar aquele tipo de contaminação, tá? Mas não existe o menor contato entre o produto, o alimento, e a fonte de radiação. E também não tem como contaminar, porque a radiação passa pelo alimento, faz o que tem que fazer, que é atacar lá o DNA das bactérias, dos micro-organismos, né? E segue a vida normalmente. Não fica nenhum resíduo. Não fica nenhum resíduo radioativo. O alimento definitivamente não fica radioativo. Ok, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre irradiação de alimentos. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre irradiação de alimentos. Nosso convidado é o engenheiro nuclear Josilto de Aquino. A irradiação, ela provoca a perda de macro e micronutrientes, né? Qualquer processo de conservação de alimentos causa sempre alguma perda, né? Mas a perda que existe, ela é praticamente insignificante em comparação com o benefício que ela traz. Você vê, por exemplo, congelamento de alimentos, né? Você congela, você também tem perdas. Você perde coloração do alimento, né? Mas tem uma grande vantagem na radiação de alimentos que muita gente não comenta, que é o fato de você poder consumir aquele alimento imediatamente após esse processo de conservação, coisa que um alimento congelado você não consegue. Você tem que primeiro descongelar, cozinhar o alimento que está congelado, certo? Já na radiação de alimentos, não. Acabou de sair do canal de radiação, você pode consumir imediatamente aquele alimento. Uhum. Hoje, no nosso dia a dia, já tem muitos alimentos que passaram por irradiação e a gente não sabe, né? Quais são os alimentos em que a tecnologia é mais utilizada? Aqui no Brasil, eles são utilizados principalmente nas especiarias e condimentos. Por exemplo, a batata frita que a gente compra em saquinho no supermercado, se você observar lá atrás, naquelas letrinhas bem pequenininhas, vem escrito lá que aqueles condimentos, cebola, tal, eles são tratados por irradiação industrial. Agora, esses produtos que utilizaram ingredientes irradiados, eles não precisam ter um selo, que é o selo que a gente vai ver na tela, que é obrigatório para o produto que, como um todo, passou pela radiação, né? Exatamente. Esse selo, né, que é o símbolo internacional indicativo de produto tratado por radiação ionizante, ele só deve ser utilizado quando a embalagem for completa, quando o produto final tiver sido totalmente tratado por radiação ionizante. Quando são apenas condimentos, ou seja, menos de 5% daquele produto final, basta você informar, mas tem que informar. Então fica lá atrás, né, nas letrinhas pequenas, que aquele produto foi tratado por radiação ionizante. E quando é a granel, né? Como você falou, o alho da China, né? Um produto que vem, uma batata, tá ali a granel, não tem nada informando o consumidor que foi irradiado, né? Realmente não tem essa informação. Deveria ter informação porque o consumidor tem direito a essa informação. Mas quando vem de fora, os órgãos, principalmente os órgãos que autorizam e as empresas que importam, deveriam observar isso para saber se aquele produto foi tratado por radiação ionizante ou não, o que é um grande benefício, mas o consumidor tem direito a saber. Uhum. Vamos fazer uma linha do tempo, então. Como é que começou e quando começou a irradiação de alimentos? A irradiação de alimentos no mundo começou há muitos anos, ou seja, em 1905. Então já é algo que é bastante estudado, não começou agora, não é? Então, assim, a primeira patente foi concedida para os britânicos lá em 1905. E de lá para cá já se estudou tudo
com respeito à radiação de alimentos, inclusive as embalagens, quais são os danos causados na embalagem durante aquele processo de radiação. Perda de nutrientes também, o calor, né, se gera calor, se não gera, se gera dano naquela embalagem, se tem perdas importantes dos nutrientes, ou seja, tudo aquilo já foi verificado. Desde a primeira tripulação de astronautas, né, que foram aí para o espaço, até hoje eles só levam comida, alimento tratado por radiação ionizante. Uhum. E no Brasil? No Brasil ainda existe uma dificuldade muito grande de entendimento, de aceitação da população da radiação de alimentos, justamente por achar que o alimento vai ficar contaminado, ou seja, falta um pouco mais de informação, de esclarecimento para a população. Quantos anos temos de radiação de alimentos aqui? Quando chegou a tecnologia? A tecnologia aqui no Brasil já chegou a mais de 50 anos também. Nós já temos centros de pesquisas no Rio, em São Paulo, que estudam isso já há várias décadas. Né? Então, aqui no Brasil também já tem um conhecimento aí profundo dessa técnica. Não é? Mas, assim, nós temos hoje de instalações de grande porte que podem atuar isso, apenas 3 no Brasil. É um número muito pequeno em função da demanda de alimentos que nós poderíamos tratar aqui no país. Não é? Ou seja, aqui no Brasil ainda não é usado em larga escala. Aqui no Brasil não é usado em larga escala devido à falta de informação. Não é nem questão do custo, porque aqui no Brasil sai em média 12 centavos de dólar o quilo do alimento. Ou seja, não é nada muito oneroso em função, novamente, do benefício que vai trazer para a população. Né? Você gasta um pouquinho mais, mas você vai economizar na saúde, certo? Ao invés de você oferecer recurso financeiro, seria muito mais interessante você dar um alimento bem tratado, um alimento limpo de bactérias. E isso você agrega saúde também à população. Você falou aí da China, deu o exemplo do alho, né? Na China é usado em larga escala, principalmente para exportação, né? Produtos que vão ser exportados. Hoje, um dos principais usos da irradiação de alimentos é esse, na questão da barreira sanitária, né? Você passar o produto pela irradiação para que não haja risco dele levar micro-organismos para outro país? Exatamente. A segurança alimentar é uma preocupação mundial. Hoje, com esse mundo globalizado, você tem uma bactéria agora num país e através desse comércio globalizado, você pode levar para um outro país através de um alimento. Então, existe uma preocupação mundial com respeito à segurança alimentar. E a irradiação de alimentos, ela vem ao encontro dos benefícios para combater isso. Né? Quando você trata um alimento, quando você oferece a um país aquele seu produto e você informa que ele foi tratado com radiação industrial, você traz 2 benefícios. Além de prolongar a vida útil daquele alimento, você ainda garante uma boa segurança alimentar. Ou seja, você garante que aquele produto não está levando nenhum tipo de bactéria ou micro-organismos que sejam nocivos à população daquele outro país. Existem críticas à questão da irradiação, dizendo que, na verdade, ela muitas vezes é usada para encobrir uma série de falhas no processo, principalmente falhas de higiene, né? Falhas na questão sanitária, da produção, da embalagem, que seria preferível melhorar toda essa cadeia, né? É verdade. Existem alguns casos onde algum produto houve uma suspeita de uma contaminação, eles levam para uma dessas indústrias e fazem todo aquele trabalho de esterilização ou para eliminar aquele tipo de suspeita, né, de contaminação. Mas é importante que esse controle do alimento seja feito desde o berço, desde a sua colheita, não só antes da colheita, inclusive, né? A forma como você vai manipular aquele produto, durante a colheita e depois como você vai transportar aos grandes centros de acolhimento desses produtos, que são os CEASES, né? Os centros de abastecimento de cada estado. Gente, eu vou parar um pouco, eu vou parar nessa parte, tá? Que agora mais para frente ele vai falar sobre o que a gente já conhece, sobre indústria, tá bom? Só um momentinho. Então, pessoal, tem muito assunto aí, creio que muita gente aí não conhece, também nunca ouviu falar sobre a indústria de alimentos, nossa aqui, né?
de radiação, como eu falei na aula passada. Então, se você vê a importância da radiação da nossa área, até também, que influi na nossa área, mais benefício do que malefício para a população, né? Se você vê, ele fala sobre bactérias que, com o tratamento da radiação, você vai ser, né, isento de uma contaminação bacteriana, né? Muitas pessoas no hospital, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver pessoas que estão com doenças, até mesmo nos rins, ocasionada por uma Escherichia, né, Escherichia coli, ou por ou um problema também com salmonela e outros tipos de bactérias que possivelmente pode ter sido ocasionada por causa de uma má alimentação.